Essa semana nós estamos fazendo uma semana que nós estamos falando sobre os alimentos que curam, né? Como é bacana nós falarmos de alimentos criados por Deus que trazem cura para a nossa vida. Deus sabia que nós iríamos precisar de alimentos não somente para o nosso corpo, né? Não somente para nos alimentarmos, para ter energia no nosso dia, mas Ele sabia que nós iríamos adoecer, porque Deus não é pego de surpresa, né? Deus sabe exatamente todas as coisas, porque Ele é o dono de tudo, do tempo, e Ele já preparou todos esses alimentos que iriam nos curar dessas doenças que nos acometeriam, porque ali no jardim nós fizemos uma escolha, né? Foi uma escolha que mudou toda a história, né? Toda a nossa história. Mas Deus, como eu disse, não é pego de surpresa. E antes mesmo de nós fazermos más escolhas, Ele já tinha nos escolhido nos salvar, escolhido nos curar, escolhido sarar as nossas dores, as nossas feridas. E isso é maravilhoso demais, porque nós temos um Deus amoroso que se preocupa conosco. Amém, amém. E hoje, inclusive, no nosso devocional, você estava perguntando sobre um versículo, né? Sim. Sobre essa questão da cura. E é muito interessante a linguagem que foi usada no versículo, né? Sobre trazendo a cura nas suas asas. Qual que era o versículo? Malaquias 4:2. Então, Malaquias 4:2 fala sobre isso, que o sol da justiça vai brilhar sobre as nossas vidas e Ele dará cura em suas asas, né? Então, que essa cura seja estabelecida na sua vida nesse dia. Nós estamos, na autoridade do nome de Jesus, liberando essa cura sobre a sua vida, porque você está não somente sendo um ouvinte da palavra, você está se tornando um praticante da palavra a cada dia, né? E isso é o mais importante. Não adianta você só conhecer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem que te levar a conhecer o Senhor da palavra, né? Então é isso que nós procuramos ministrar na sua vida todos os dias, que você possa cada vez mais viver o estilo de vida de Jesus, e não somente tê-lo como alguém que é o seu mestre, que é o seu modelo, mas que ele seja o mais importante, que ele seja o seu Salvador, né? Somente nele você encontra salvação. A gente não pode buscar salvação pelos nossos próprios méritos, pelas nossas próprias forças, e aí muitas vezes a gente faz isso, né? A gente quer ser o nosso próprio Salvador. E aí a gente tem que entender Jesus como o nosso Salvador e tem que viver essa salvação que Ele proporciona, a salvação que está nas suas asas. É verdade. E esse versículo assim é maravilhoso. Eu acordei com esse versículo na cabeça, não sabia, o Aldo pode até procurar aí. Aí no nosso devocional, nós estávamos ali no nosso devocional diário com a avó, orando e meditando na palavra. E falando nisso, nós queremos encorajar você a fazer o seu devocional, a orar em família, a buscar juntos, né? Lógico que nós temos que ter o nosso tempo separado ali, a sós com Deus, mas é muito importante você estar em família, buscando, orando em família, abençoando um ao outro. Nós estamos lendo aqui livros comunitários, né? Eu estou lendo um livro com a minha sogra, eu estou lendo um livro com o Aldre, né? Nós estamos lendo um livro juntos e nós estamos lendo um livro como família. Então são 3 livros aí que nós estamos lendo e que está sendo assim muito abençoador. E esse tempo é um tempo de qualidade, lembra que nós falamos da linguagem de amor? Cada um tem uma linguagem. Para quem tem essa linguagem do tempo de qualidade, ler um livro junto faz toda a diferença, né? E o Aldo percebeu isso no nosso relacionamento, porque eu sou essa pessoa que tem essa linguagem de amor, de tempo de qualidade. Então o Aldo gosta muito de ler muitos livros, e como ele lê muito mais do que eu, assim, em aceleração de tempo de leitura, aí ele percebeu que ler juntos nos fazia ter esse tempo de qualidade. Isso é tão importante, ter essa sensibilidade um com o outro, né? E aí eu retribuo na linguagem de amor dele, claro, porque é tão bacana quando você percebe que o outro está te amando na sua linguagem de amor. Se você quer saber um pouquinho mais desse assunto, nós gravamos um podcast falando sobre isso, né? Isso. Falando sobre as 5 linguagens de amor, que é um livro, e nós comentamos sobre ele, falamos dessas 5 linguagens e encorajamos você a amar também na linguagem do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus amigos, buscar amá-lo nessa linguagem. Desculpa. A Isabela também fez uma pregação esses dias no culto de mulheres, falando sobre as 5 linguagens do amor, né? Então, foi muito bacana, tá? Depois eu vou pedir para a Isabela deixar o link da ministração dela, foi muito bacana também. Você pode acessar e ser abençoado com esse conteúdo riquíssimo
e tenho certeza que Deus vai te abençoar. Se você estiver lendo algum livro, comenta aqui com a gente, coloca aí o livro que você está lendo, é tão gostoso um compartilhar com o outro, né? Nós estamos lendo, esse que a Cristiana falou, o livro Discipulado, do Família. O que nós estamos lendo em família, no nosso devocional. E eu estou lendo com a minha sogra, Decepcionado com Deus. Então, assim, esse livro é do Dietrich Bonhoeffer. Ele foi um pastor alemão que viveu na época do nazismo. Ele se insurgiu contra o nazismo, o que ele chamava de graça barata. E ele, então, foi executado, né, por não abdicar das suas posições. Então, é um livro que fala sobre essa questão do discipulado, que fala sobre a questão da graça barata e a graça realmente cara, né? Aquela que você deve viver. Ou seja, você não pode achar que aquilo que Jesus fez por você é algo tão desprezível ou não tem, sem valor, né? Você tem que realmente viver essa gratidão, né? Daquilo que Jesus fez por você. Bom, nós vamos falar sobre cura hoje, de alimentos que curam, mas antes nós queremos falar daquele que cura as nossas feridas, porque Jesus é aquele que veio para cumprir, né, a palavra. Lá em Isaías 53, o Alder sempre ministra sobre isso, né? Diz assim, Isaías 53, no verso 4: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, aqui em Isaías já estava falando o que iria acontecer, né? Que Ele, ali na cruz, levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre as suas pisaduras. Nós fomos sarados, nós fomos curados. Jesus veio para nos curar, para nos sarar. Jesus veio para que se cumprisse a vontade do Pai. Ali na cruz, levar os nossos pecados, mas não apenas isso, não é mesmo? Levar as nossas dores e as nossas enfermidades. E entender o que Jesus veio fazer, veio cumprir, é algo assim sobrenatural. Porque nós conseguimos entender que Jesus veio para que haja uma salvação completa. E quando nós percebemos Jesus durante toda a sua caminhada, todas as pessoas que Ele curava, Ele falava: vá, a tua fé te salvou. Porque a salvação de Jesus, ela é completa. Ela nos salva o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. Então, essa salvação, ela é completa em Jesus, de cura. Porque nós sabemos, nós falamos aqui no comecinho das escolhas ali no Jardim do Éden que levaram aquele jardim tão precioso que Jesus, que o Senhor Deus tinha feito para nós, passasse a ser agora um jardim com espinhos, porque ali a palavra nos diz que nós enfrentaríamos dores. Até uma mulher para dar à luz a um filho, que é algo assim tão especial, né? Dar à luz, conceber um filho, ela teria com dores. Então ali quando ela está naquele momento de parto, ela está sentindo aquela dor, mas logo quando o filho nasce, aí o filho chora, mas a mãe sorri, a mãe se alegra, porque é um presente maravilhoso de Deus. Mas antes daquele presente, antes daquela alegria de ouvir aquele chorinho, o filho está chorando, mas ela está feliz, porque aquele choro é um choro de vida. Há um presente especial, imensurável que Deus nos deu, né? De gerar, de trazer vida, né? De criar novamente, né? De expandir a criação de Deus nessa terra. Então, nós podemos perceber que até no momento assim, de extrema alegria, nós passamos por dores. E é assim também às vezes na nossa vida, né? Às vezes nós estamos gerando algo, um projeto. O Alder falou da nossa gravação ali, né? No orvalho.com, que realmente nós estávamos gerando esse projeto e realmente a gente pôde passar por algumas lutas ali antes de nos alegrar, de ver aquele resultado, porque foi uma semana realmente muito difícil para a nossa família, com enfermidades, mas Deus veio e curou e sarou, e nós estávamos longe, mas o nosso coração às vezes como família fica apertado, né? Mas a gente sabe que Deus é aquele que cura toda a nossa enfermidade, que sara as nossas dores. Nós vamos ter dores e você não pensa que aquela dor que você teve hoje, né, que foi curada ali por Jesus, você não terá uma dor amanhã. Amanhã nós podemos ter outras dores e outras dores e outras dores, mas nós cremos
que Jesus é aquele que está a todo tempo nos curando, nos sarando e levando sobre si. Porque Jesus veio trazer a salvação para o nosso espírito, para a nossa alma e para o nosso corpo. Então a cura de Jesus é completa. Por isso que cada vez que ele sarava alguém, ele falava: a tua fé te salvou. É preciso uma atitude de fé, como aquela mulher que sofria do fluxo de sangue. Ela tomou uma decisão, ela teve uma atitude, ela foi até Jesus. E nesse encontro, foi um encontro que impactou e marcou, porque Jesus falou: quem me tocou? Porque muitas pessoas estavam tocando Jesus. Porque às vezes você pode seguir Jesus ou você pode seguir aqueles que estão seguindo Jesus. Talvez você seja seguidor de alguém que você está colocando até mesmo no lugar de Jesus. Talvez nesse mundo em que nós seguimos uns aos outros, né, em redes sociais, ou seja, em qualquer lugar, talvez você esteja colocando até essa pessoa no lugar de Deus. Você esteja sendo seguidor da multidão. Mas você precisa ser seguidor de Jesus. E aquela mulher, ela decidiu seguir Jesus, ela decidiu tocar em Jesus. Por isso que ele falou: alguém me tocou diferente. Porque muitas vezes as pessoas esbarram em Jesus, mas é preciso tocar em Jesus. Tocar com a sua fé. Ontem nós falamos, né, que a água que Jesus nos dá, né, ali no poço, aquela água gerava paz e verdade. Então aquela mulher, ela pôde ir até a verdade que aquele homem carregava, e ela pôde experimentar a paz ali naquele toque, porque quando ela tocou, ela foi curada no seu físico, mas ela já havia sido curada na sua alma, né? Porque ela era rejeitada ali, ela era impura, e ela decidiu ali ser curada na sua alma, né? Ela recebeu a cura na sua alma para ir até Jesus. E nesse processo ela foi curada, né, no seu espírito, e ali Jesus completou a cura no seu corpo. Então saiba que não importa a situação que você esteja vivendo, não importa qual é a dor que você esteja enfrentando nesse dia, né? Nesses dias, Jesus é aquele que traz a salvação completa, integral para a sua vida. Talvez você esteja gerando um projeto e isso está te trazendo dores. Talvez você fala: meu Deus, mas eu estou ali gerando esse projeto, e tantas coisas contrárias, como nós contamos no nosso testemunho aqui. Mas saiba que Deus não perdeu o controle de nada. Deus está com a sua vida em suas mãos e você está sendo cuidado por Deus. E Paulo nos diz que toda aflição, né, que todo sofrimento, ele produz um peso de glória, porque nenhum sofrimento nesse mundo se compara à glória de Deus. Não é isso? Amém, amém. E você falou sobre a mulher do fluxo de sangue, você vai ver que ela cumpre um padrão que se repete na Bíblia sobre a questão quais são os passos de fé, né? Você vai ver em vários textos fala sobre isso. Ela, primeiro, ela declara. Segundo, ela realiza. Então ela declara a identidade de quem ela é. Ela começa a declarar: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curado. Aí ela realiza, ela vai até Jesus. E o terceiro passo de fé é, ela recebe. É muito difícil às vezes a gente receber, sabe por quê? Porque, como a Cristiana fala, nós estamos às vezes tão acostumados, estamos tão machucados, que a forma de nós nos sentirmos amados é, não sei, quando nós estamos doentes, né? Quando você fica doente, quando é criança, o pessoal vai lá, faz um chazinho, a mãe dá um beijinho e tal. Então é uma forma, às vezes, aquele engano, aquela mentira. De se sentir cuidado, né? De se sentir cuidado. Então muitas vezes você sair, às vezes, desse estado da doença, porque você quebra um paradigma. E às vezes receber é muito difícil. Então ela declarou, ela realizou, ela recebeu, e o quarto passo de fé, ela contou. Jesus perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Aí a Bíblia diz assim: e ela, temendo e tremendo, foi e contou-lhe toda a verdade. Porque a Bíblia diz assim, que eu e você fomos chamados para sermos testemunhas. Ser testemunha é compartilhar aquilo que está em Apocalipse 19:10. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aquilo que Jesus faz na sua vida, ele um impacto tão grande. Ontem mesmo a gente estava assistindo a entrevista do Rodolfo Abrantes ali junto com o Danilo, né? Gente, e ele falou algo interessante: eu deixei de pregar nas igrejas e agora estou pregando aqui no Meia-Noite, né? O programa do Danilo Gentili, né? Então assim, isso, que eu não acompanho muito, mas assim, foi tão impactante, porque assim, o testemunho dele, ele deu o testemunho dele. E isso quebra as pessoas, isso quebra as estruturas, né? Então, quando você entende quais são esses passos de fé,
Primeiro, Jesus cura a sua identidade. Muitas vezes aquela mulher ela chegou a Jesus como um meio, né? Um meio para ser curada. Mas Jesus nunca é meio, Jesus sempre é o fim. Né? Entenda isso, Jesus sempre é o fim. E Jesus então poderia ter deixado passar aquilo. Falou assim, e Jesus chama aquela mulher e fala assim: quem me tocou? Ele redireciona aquela mulher, fala assim: olha, você veio a mim somente como um meio. Né? Talvez você esteja chegando a Jesus como um meio, achando que Jesus é um meio para a solução para os seus problemas. Bom, ele é a solução para os seus problemas, mas às vezes você vai a ele só para ele resolver essa situação. Mas ele nunca é somente esse meio, ele é o fim. Ele é realmente aquele que vai mudar toda a sua vida, vai transformar. Porque a Bíblia fala assim que você não deve se conformar a esse mundo. Você não deve ser um conformado, deve ser um transformado. E você é só transformado quando você tem esse relacionamento com Jesus, esse relacionamento correto. E a gente pode concluir também, né, que as pessoas que Jesus curou, que foram tantas, né, e também aquele, finalizando ali, colocando a gratidão, os 10 leprosos, né, que somente ele curou 10, mas não foram os 10 que voltaram para agradecer. Então esse testemunho, essa gratidão, ela faz parte do processo de cura total, né? O Senhor quer nos curar completamente, mas nós precisamos desejar viver essa cura que o Senhor conquistou ali para nós. Porque às vezes nós somos curados, mas nós desejamos voltar a adoecer. Justamente por isso, para nos sentir amado, para nos sentir cuidado. E Jesus te curou para que você seja livre, para que você nunca mais volte ao cativeiro. E o que te faz aí ter essa experiência de não ficar voltando para cativeiro? É a gratidão, é voltar a Jesus e agradecer. Porque nesse processo de voltar para Jesus, para agradecer aquilo que Ele fez pela sua vida, você percebe que você não precisa mais ser dependente emocional de ninguém, de nenhuma situação, nem mesmo de enfermidades, para se sentir amado. Porque Jesus é aquele que completa todo o nosso ser. Ele não deixa nenhum espaço ali vazio para que você queira, para que você almeja ser realmente preenchido novamente. Quando você é curado por Jesus, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo, você experimenta a cura plena. E aí você sempre volta para agradecer. Você sempre volta para agradecer. Então aquela atitude de voltar para o cativeiro, ela se transforma. Porque você não mais é curado, depois volta no cativeiro cada vez que você é cometido de uma situação que foge ao seu controle. Não, você simplesmente vai para Jesus e agradece. E a gratidão, ela gera cura física. O Aldo já falou sobre isso em outras lives, né? O que a gratidão faz dentro de você, né? Ali no seu corpo, no seu metabolismo, como a gratidão é importante, né? E então, essa atitude de gratidão, ela também gera uma cura diária. Então, esteja disposto a todos os dias ser grato. Quando você abrir os seus olhos, que você possa exercer, fazer esse exercício, antes de fazer o seu exercício físico, fazer o seu exercício na sua mente, que é a gratidão. Voltar a esse Deus maravilhoso que te concedeu a cura e ser grato por ela. Amém. Amém? Glória a Deus. E quando a gente é grato, a gente só quer comemorar. E olha o que a Bíblia fala sobre comemoração, né? E Salmo 63:5, anota esse texto. A Bíblia diz assim: como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Olha que coisa maravilhosa. A gente está falando, hoje a gente, você já percebeu que Jesus, na época de Jesus, e era comum, a premissa dos escribas, dos fariseus era: não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. E Jesus nunca reforçava o lado negativo, ele sempre trabalhava no lado positivo. Ama ao teu Deus com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e ama teu próximo como a ti mesmo. Ele sempre fala: faça o positivo, né? Então você viu que o texto desses dias, desse projeto agora, é alimentos que curam, né? Então nós estamos dando ênfase aos alimentos que trazem cura. Nós estamos dando ênfase a alimentos, não a produtos alimentícios, né? Então por isso que nós sempre buscamos na Bíblia, buscamos na palavra aquilo que fala sobre esses alimentos que trazem cura, que trazem restauração.
A propósito, a palavra cura é muito interessante. A palavra cura no grego é terapeus, de onde vem a palavra terapia. Mas sabe qual que é um dos sentidos da palavra terapia? Terapeus é adoração. Então, quando você é curado, você é restaurado um relacionamento correto com Deus, né? Então, isso por isso que Deus cuida de cada detalhe das suas vidas. Por isso que a gente pensa assim, mas o que tem eu comer qualquer coisa? Se Deus criou, Ele tem um propósito para aquilo. Cada alimento que Ele cria tem um propósito para mim e para você. E nós estávamos, eu e Cristiano, estudando agora, né, sobre essa questão das gorduras. E é tão interessante como hoje em dia, quando a gente fala em gordura, as pessoas têm medo, não é assim? Sim. As pessoas têm medo de comer gordura, né? Quando você fala sobre gordura, as pessoas começam a falar, nossa, será que eu posso comer isso? Mas gordura não aumenta meu colesterol, gordura não vai entupir minhas artérias, gordura não vai fazer com que eu fique doente. Aí que é importante você entender que nós temos as gorduras boas e as gorduras ruins, né? Gorduras boas, o que é isso? São as gorduras que Deus criou. A gente sempre fala sobre isso. O que Deus cria para você, se a Bíblia diz, né? Lembra-se do projeto lá, 7 dias que a gente falava assim, e Deus criou e viu que tudo era bom. Então assim, pessoal, vamos começar a olhar com mais atenção para aquilo que a Bíblia fala e também o que a ciência fala. A questão aqui não é alimentos puros e impuros, né? Não é trazer lei e nem peso para as nossas vidas. Porque às vezes as pessoas falam assim, tem que comer aquilo que comia no Antigo Testamento, como que é? Se eu comer eu não vou para o céu? Na questão não é alimentos puros e impuros, né? Porque Jesus, ele veio para cumprir, para trazer o novo, a nova aliança. E na nova aliança, o Senhor nos permitiu, né? Dar graças, ações de graças, né? Quando nós vamos ingerir alguma coisa, e ele falou que se nós até ingeríssemos algum veneno mortífero, não nos faria mal. Então Jesus veio para realmente trazer a cura integral para cada um de nós. Isso. E é interessante assim, que como a Cristina falou, não é uma questão de legalismo, você tem que entender uma coisa, que aquilo que você come ou deixa de comer, não vai impedir que você vá para o céu, mas pode fazer com que você chegue lá muito mais cedo, né? Então, se você está se alimentando de produtos alimentícios, provavelmente você vai encurtar o seu tempo de vida aqui na Terra, né? Até o começo do século XX, até 1900, 1910, as pessoas só consumiam alimentos, as gorduras de origem animal, no caso, a banha de porco, a manteiga, as gorduras das carnes mesmo, e também as gorduras vegetais, como abacate, a gordura do coco, né, que são as gorduras mais comuns de uso. Ok, a partir de 1911, nos Estados Unidos, houve a introdução de óleos vegetais hidrogenados. O que é isso? Substâncias que eram naturais, sim, óleos vegetais, mas que sofreram um processo químico em que havia a introdução de alguns átomos de hidrogênio e que permitiam então que esses óleos tivessem uma maior durabilidade. E os produtos que eram utilizados, esses óleos eram utilizados, eles então tinham uma maior durabilidade. Só que esses óleos, eles são altamente inflamatórios. Você tem que entender uma coisa importante. O seu cérebro, ele é composto de 60% de gordura, né? Então, quando a gente olha para o nosso cérebro, ele é 60% de gordura. Então, qual que é a matéria-prima que você precisa para formar gordura? Gordura, né? E se você começa a olhar os estudos que nós temos atualmente, você vai ver que assim, 60% das pessoas que sofrem infarto têm níveis de colesterol normal. Opa, mas já me falaram que o colesterol é o gerador de placa de gordura nos vasos e que por causa, se eu consumir muito alimentos com colesterol,
eu vou então ter um momento no risco de infarto. Então, os estudos começaram a mostrar que não é bem assim, né? Então, como eu falei para vocês, em 1911 começou a introduzir esses alimentos. E aí, esse tipo de óleo. Em 1915, mais ou menos, foi diagnosticado o primeiro caso de infarto nos Estados Unidos. Aí, pensa assim, um estrago não é feito de um dia para outro, né? Tem aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto mais até que fura, né? Então assim, é mais ou menos um período de 10 a 15 anos, que é para você ver na população as alterações que aquela na alimentação geram. É o que nós chamamos de epigenética, né? Você não é fruto aí dos seus genes, né? Seus genes são uma predisposição, mas qual que é o gatilho para isso? Aí entra a questão alimentar, né? Então, existem alguns estudos mostrando assim que um câncer, por exemplo, o fator genético de um câncer é no máximo 10%, né? Um câncer de mama é 2%, um câncer de próstata 1,8%. Então, você vê que é muito baixo. Agora, isso é o gatilho. Agora, o que aperta o gatilho? Aí entra 55% é dieta. Dieta e a questão da obesidade. Aí, em 1930, 3 mil casos de infarto nos Estados Unidos. Em 1960, 300 mil casos. O que aconteceu? Então vocês começaram a ver que essas mudanças foram surgindo. Não é uma coisa que surgiu do nada. Houve alguma coisa que gerou isso. E foi a questão da mudança alimentar. Ao mesmo tempo, começou a haver aquela questão, gordura faz mal. Gordura faz mal. E aí começou-se a tirar a gordura da alimentação, a gordura boa, então banho de porco, azeite de oliva, manteiga, começou-se a demonizar o ovo, começou-se a falar mal, por exemplo, do abacate, tudo isso começou a ser escorraçado. Trocaram por gorduras vegetais, que eram gorduras vegetais hidrogenadas, então óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, óleo de algodão, óleo de amendoim, todos eles são óleos que são ricos em ômega 6. Só que o problema é que o ômega 6 que está neles é um ômega 6 oxidado, quer dizer, estragado. Aí as pessoas começaram a usá-lo junto com a margarina. Então aí começou a trocar isso por também junto, associando uma alimentação aumentando o carboidrato, grãos e carboidratos. Bom, aí vocês veem o que acontece. O que nós chamamos hoje de doenças crônico-degenerativas, né? A questão de diabetes, a questão da obesidade, as doenças cardiovasculares, todas essas são doenças frutos, assim, essa explosão já decorrentes dessa mudança na alimentação da população em geral. Bom, junto a isso houve interesse da indústria farmacêutica para que houvesse a comercialização de uma classe de medicamentos que ajudavam a baixar o colesterol. E essa classe de medicamentos são as estatinas. As estatinas são substâncias que no mercado americano vendem mais de 30 bilhões de dólares por ano, né? Então, só que elas estão associadas a várias doenças. Porque, primeiro, eu não sei se você sabe, somente 25% do colesterol que existe no seu organismo vem da sua dieta. 75% do seu colesterol é fabricado pelo seu organismo. A propósito, colesterol não é gordura. Colesterol é um álcool. Então, quem fabrica seu colesterol? Fígado. E por que ele fabrica colesterol? O colesterol é a matéria-prima para a formação, para a reparação de todos os tecidos do seu organismo. O colesterol entra na formação das membranas das células. Então, quando você tem alguma alteração, e quando a gente vai, só explicando, quando você vai envelhecendo, o seu organismo vai oxidando, vai enferrujando. E sabe o que o colesterol é? Antioxidante. É por isso que você vai envelhecendo, o seu organismo começa a aumentar um pouco o colesterol. E colesterol é matéria-prima para a formação de todos os hormônios esteroides. Hormônios esteroides são os hormônios de estresse e os hormônios sexuais. E a vitamina D. Todos eles levam colesterol, todos eles precisam de colesterol. O que acontece? Se você não tem colesterol, se um desses hormônios começa a baixar, né? Você começa a ver uma maior demanda. E hoje, lembra, a gente sempre fala sobre essa questão do estresse crônico. A gente começa a
viver um padrão assim de uma demanda aumentada desses hormônios, você vai precisar de mais colesterol. Aí seu organismo aumenta colesterol para tentar compensar, aumentar a produção desses hormônios. Basicamente é esse mecanismo. Então é um mecanismo de defesa. Aí você vai lá e toma uma estatina. O que aconteceu? Você destruiu um mecanismo de defesa. Além do que, a estatina está associada a várias doenças, né? Inclusive, uma das causas principais de demência hoje em dia está associada com o uso de estatinas, tá? Ela está associada a doenças como fraqueza muscular, câimbras, que é o que a gente chama de rabdominólise, de destruição. E olha que interessante, foi feito um estudo mostrando que idosos que tinham um nível de colesterol um pouco mais alto viviam mais tempo. Colesterol, ele entra na formação ali na formação de receptores para serotonina. Se você não tem esses receptores, porque não tem colesterol, o que acontece? Você é um ótimo candidato para ter quadro de depressão, para alteração no seu humor, no seu comportamento, porque você vai ficar mais agressividade aumentada. Então, o colesterol entra e alguns estudos do Japão mostram que colesterol total abaixo de 160 aumenta o risco de suicídio, porque altera toda a sua bioquímica cerebral. Então, olha como isso é algo que está surgindo, eclodindo, né? Um estudo, o Framingham, que começou em 1947, 48, que é um dos maiores estudos, que ele faz um estudo, um follow-up, ou seja, ele faz um acompanhamento, né, de mais de 40 anos de uma cidadezinha chamada Framingham, e aí eles começaram a analisar 5.000 pessoas dali naquela cidade, e sabe que constataram que o colesterol não está associado a doenças cardiovasculares, tá? Mas existem alguns vieses, alguns estudos que são direcionados para você vender estatinas, tá? E isso então gera esse mito do colesterol. O meu colesterol tem que ficar baixinho, né, doutor? E eu então não posso comer gordura de banha de porco, não posso comer ovo, não posso comer abacate, não posso comer nada disso. Então, essas são gorduras boas, né? Você vê que a gente está falando sobre gorduras boas, gorduras que vão trazer proteção para o seu organismo, né? Quando a gente fala sobre gorduras, a gente hoje fez a seguinte troca, trocou gordura boa por gordura ruim, tá? Então, quando você faz isso, é claro que você vai colher os efeitos disso, né? Você troca uma coisa que é boa por outra que o seu organismo nem sabe que é aquilo lá, né? E hoje a maioria dos alimentos industrializados tem gordura trans, né? Ou gorduras hidrogenadas. Você entra em contato com isso, o seu organismo não sabe o que fazer com aquilo lá. E ele vai então gerar um processo bioquímico que vai alterar um monte de órgãos e sistemas, tá? Então, eu vi uma pergunta aqui, eu tô com o meu TSH um pouquinho alto. A sua tireoide é um órgão que é muito influenciado pela questão do colesterol alterado, né? Se você tem uma alimentação baseada em carboidratos, baseada em glúten, você tem o intestino que está inflamado, o que vai acontecer? Iodo baixo, o seu organismo faz a mudança, e aí uma das coisas é o hipotireoidismo, tá? Então você tem uma das mudanças fundamentais da sua alimentação você tem que aumentar a ingestão de gordura boa. Não existe, alguns estudos têm mostrado, né? Saiu um estudo em 2015 mostrando exatamente isso, que a quantidade de gordura que você come na sua alimentação, de colesterol que você ingere na sua alimentação, não vai influenciar os níveis de colesterol aí do seu sangue, tá? Então, as pessoas começam a usar estatinas e, como os médicos às vezes não têm acesso a isso, eu vou dizer para vocês porque eu sou médico, e assim, essa parte nutricional, a maioria dos médicos não tem informação, né? A minha primeira formação, eu sou pediatra, então eu conheci um pouco mais, mas mesmo assim, quando eu comecei a olhar esse aspecto nutricional, de como a questão da epigenética, ou seja, como aquilo que eu me alimento, aquilo que eu entro em contato, como isso vai influenciar a minha ativação de genes o meu metabolismo, a minha longevidade. Então eu comecei a ver, puxa, eu não sei nada, e continuo não sabendo muita coisa, não sei
porque muda muito rápido. Então assim, às vezes é vendido, você baixou, aquela coisa, baixou o colesterol, tem que ficar abaixo de 200, Deixa eu contar uma historinha para vocês. Na França, existe o que a gente chama de paradoxo francês. O consumo de gorduras saturadas lá é muito alto, manteiga, gordura animal, né? É muito alto. E o índice de doenças cardiovasculares lá é muito baixo. E o nível do colesterol dos franceses é um pouco mais alto do que na média, mas só que eles não têm doenças cardiovasculares, então alguma coisa está acontecendo errado, né? Se eu começo a ver que a população aumenta o índice de doenças mentais, aumenta o índice de suicídios, aumenta o quadro de doenças autoimunes, aumenta a questão da demência, aumenta as doenças cardiovasculares, e eu continuo ainda prescrevendo medicamentos baseados num conceito totalmente errado. Mas não tenho certeza. É o Google que está falando aqui. Ele até gostaria de ajudar. Então, aí o que acontece? Nós começamos temos que questionar isso, né? Eu não posso me tornar simplesmente um prescritor de um medicamento só porque o valor do colesterol tá 191. Eu tenho uma paciente, aí colocou agora, está 191 e eu tenho que prescrever estatinas. Por que eu estou prescrevendo? Por que aumentou o colesterol? Né? A gente acostuma-se, como médicos, a tratar sintomas. Não dá para você tratar sintomas, você tem que procurar tratar a causa. Né? Então, por que o seu organismo aumenta o colesterol? Porque ele é matéria-prima para a formação de hormônios, é matéria-prima para a reparação dos seus vasos sanguíneos, é matéria-prima para a formação da bainha de mielina, que é a capinha do nervo. Então, por isso que se você não tem colesterol, você começa a perder memória, né? Você pode entrar ali na questão do colesterol, você pode entrar em alguns... no próprio Google, que já apareceu aqui, falando sobre isso. Lipitor, Memory Thief. Lipitor, ladrão de memórias. Você pode escrever sobre isso e ver vários artigos surgindo sobre isso, né? Então, quando a gente fala sobre gorduras, nós queremos ressaltar para você gordura boa, tá? Eu só dei esse panorama do colesterol. A gente vai falar sobre isso também, vai fazer um curso sobre isso também, tá? Então você vê quantos cursos tá surgindo aí, né? Porque as sugestões suas, tá? Não, Regina, o 196 não tá alto, tá normal, tá? Agora, o que precisa acontecer? Comece a se alimentar com gorduras boas, tá? Então, durante todo o projeto de 21 dias, nós falamos para você, retire as gorduras ruins, tá? Então, já sugerimos para vocês, tire as gorduras, os óleos vegetais, né? O único óleo vegetal, assim, que você deve fazer parte da sua alimentação no seu dia a dia, abacate, óleo de coco e azeite. Nós já fizemos receitinha de mousse de chocolate com abacate. Depois você pode ir ali no feed e você pega essa receita. Então o abacate é uma gordura boa, que você pode trocar as gorduras ruins por essa gordura que é excelente, não é isso? Isso. Outra gordura que também faz parte de um mito, né? Da margarina ou manteiga, o que eu devo consumir? Geralmente vocês nos fazem essa pergunta. Então aqui está a manteiga. Isso. Manteiga e óleo de coco são ricos em corpos cetônicos, hidroxibutirato, tá? Quem faz dieta cetogênica já sabe sobre acetona, acetoacetato, hidroxibutirato. Então, manteiga e óleo de coco geram hidroxibutirato. Sabe que os estudos têm mostrado? Esse tipo de metabólito, ele quando o seu cérebro, ele começa, seu cérebro alimenta principalmente de glicose. Mas o uso da glicose gera o que a gente chama de glicação. Glicação é igual você fazer caramelo, tá? Fica igual um caramelo. Você pode usar aquela ilustração do suspiro, né? Uhum. Você pega assim, para fazer suspiro, você pega ali a clara do ovo e coloca açúcar, não é isso? Uhum. Então é isso aí, isso é glicação. Então vai gerando muito resíduo. Aí é um terreno para a questão da doença de Alzheimer, tá? A gente vai falar sobre doença de Alzheimer, tem muita coisa a falar. Bom, o que acontece? Quando alguns estudos fizeram um estudo com idosos que começaram a dar o hidroximetilbutirato, começaram a dar TCM, que é a principal matéria-prima aqui do óleo de coco, tá? Triglicéridos cadeia média. Sabe o que aconteceu? 40 minutos depois, já tem uma melhora na cognição.
É por isso que a gente está falando para vocês sobre o café metabólico, sobre o chá metabólico, sobre o chocolate, o cacau metabólico. A gente está falando para vocês, olha, eu estou te dando, você está consumindo gordura de uma forma assim, para elevar e para fazer uma limpeza, uma varredura no seu organismo. As pessoas sempre perguntam o que eu faço para melhorar a minha memória. Então nós estamos falando aqui, estamos te respondendo, tá? O que você faz para aumentar a sua memória? Consumir o quê? Óleo de coco. Óleo de coco, né? Então, óleo de coco, manteiga, que é o que está aqui no nosso café metabólico, né? Então, nós falamos que vai sair hoje no YouTube o videozinho do café metabólico. A gente tem aqui no feed também, muitas pessoas já fizeram. E as pessoas também nos perguntaram se pode trocar o café por chá ou cacau metabólico, não é isso? Isso. Pode sim, então são várias versões e você pode fazer aí na sua casa. E as pessoas sempre quando veem essa receita nos perguntam, mas não é muita gordura, doutor? Não, na verdade você tem que fazer a troca. A sua alimentação basicamente tem que ser assim, ó, 60% de gorduras, 30% de proteínas e 10% de carboidratos na forma de fruta, verduras e legumes. Fruta, não suco de frutas, tá pessoal? E nem suco de caixinha, tá? Qual que é o melhor óleo para você cozinhar? É banha de porco. Banha de porco e para fritura, né? Você pode usar o azeite para cozinhar, mas não para fritar. Você pode, e o óleo de coco? O óleo de coco você pode usar para tudo, tá? Eu sei que é muito mais caro, então você pode usar mais a banha de porco. Quando nós falamos sobre isso aqui, olha a quantidade, 2 colheres de sopa de óleo de coco, você vai ter mais ou menos aqui 30 gramas de óleo de coco. Isso é uma quantidade fantástica para o seu cérebro. As pessoas estão falando assim, eu estou com depressão, eu estou com perda de memória, eu tenho TDA. Começa a fazer esse café metabólico. Você vai ver que em pouco tempo a sua memória, a sua concentração, a sua cognição começa a melhorar. Porque além disso, isso aqui desinflama o seu intestino. Quem fabrica a serotonina é o intestino. 90% da serotonina está lá no intestino. Então, se você desinflama o seu intestino, isso aqui desinflama, isso aqui combate fungos. O óleo de coco, olha que interessante. O leite materno, ele tem 17% de ácido láurico. O óleo de coco tem 42%. Quando isso chega lá no intestino, no estômago, em contato com o ácido, ele se transforma em monolaurina, que é um antifúngico, antibiótico natural. Então as pessoas às vezes perguntam, doutor, meu filho tem intolerância. Às vezes você vai, vou comprar fórmulas, tal. Ok, é uma opção. Mas sabe qual que é o melhor óleo para você, melhor leite para você usar para o seu filho? Se ele tem intolerância ou problema com leite materno, ou se você tem pouco insuficiência de leite materno? Leite de coco. Então, a melhor recomendação que eu posso dar como pediatra para uma mãe, em vez de usar as fórmulas, usa leite de coco. Então nós vamos preparar para você uma receitinha rapidinha aqui do cacau metabólico. Nós já fizemos o café metabólico, o chá metabólico, nós vamos preparar aqui rapidinho. Logo que vai ao forno, mas a gente vai preparar rapidinho e o Dr. Aldri vai comentando aqui. Então, você pode pegar 100 ml de água, fervida, né, gente? Você vai ferver a água, aí você vai misturar com o cacau. Cacau, quantos por cento, Dr. Aldri? 100%. Por quê? Porque o cacau, que é o problema do chocolate não é o chocolate. O benefício do chocolate está no cacau. Então, quando você tem o cacau 100%, você vai ter 100% de benefício do cacau. Uhum. E aí você vai misturar esses outros ingredientes, que é 1 colher de sopa de manteiga sem sal, né? Pessoal, manteiga não tem lactose, tá, pessoal? Então, manteiga é só a gordura do leite. Então, doutor, eu tenho alergia à proteína do leite de vaca, eu tenho intolerância à lactose. A manteiga não tem problema, porque a manteiga é gordura, tá? Aí também o óleo de coco, tá? Então a receitinha depois eu vou passar pra vocês, tá, gente? Isso aqui nós vamos ter que tudo bater no liquidificador, tá bom? O que nós trocamos aqui? O chá, que nós já ensinamos a fazer com chá, nós trocamos o chá ou o café, que iria nessa receita, pelo quê? Pelo cacau 100%, ok? E colocou 1 colher. 1 colher de sopa. Agora você pode colocar 2 opções aqui. Ou o leite de coco em pó, ou o leite de coco líquido, ok? Aqui eu vou colocar o leite de coco líquido, ok? E o leite de coco líquido também tem gordura, né, pessoal? Então você tá...
Tá. Aí qual que é o próximo passo? É só você bater tudo isso aqui no liquidificador e aquecer e tomar. Posso colocar adoçante, doutor Aldo? Posso colocar açúcar? O melhor é você usar, você pode usar stevia ou xilitol, né? O pessoal está perguntando assim, criança pode tomar café metabólico? Deve tomar café metabólico. Você pode fazer o cacau metabólico para ela, né? Se você não quiser colocar o café. Ou o chá metabólico, tá? Imagina, você ter um filho... Geralmente para as crianças a gente ensina o cacau, o chocolate, porque eles apreciam mais o sabor. Então você pode fazer trocando aquele nesse... Não é achocolatado que fala? Achocolatados bem açucarados, que você pode estar dando pro seu filho aí, né? Ah, Toddy, essas coisas. Não pode falar o nome. Ah, tá. Essas coisas. Enfim, trocando os achocolatados pelo seu cacau metabólico 100% de cacau. A criança vai se adaptar? É lógico, ela vai se adaptar porque você vai colocar pequenas porções, né? Você vai ajustando o paladar àquele alimento. Então, você não precisa colocar toda a quantidade. Começa com pequenas porções. A gente sempre fala para começar com colheres de café. Isso. A quantidade de colheres de café em cada um. Aí depois você vai aumentando a dose, ajustando o paladar, porque ele vai tratar ali no seu intestino, não é isso? Então, isso. No começo você precisa fazer essa adaptação. Aqui, ó, a Isabela já colocou. Essa receita do café metabólico sai hoje no YouTube, tá? Vai estar tudo passo a passo lá, tudo montadinho. Você pode divulgar isso aí para um monte de pessoas, né? Pode salvar, curtir lá, vai estar tudo lá. Então, se você... Aqui, ó, o pessoal pergunta assim... Eu posso colocar junto o Golden Milk? Sim, você pode colocar junto o Golden Milk. A gente vai gravar o Golden Milk também, tá? Você pode colocar junto aqui no café metabólico. Então, você pode incrementar ainda mais, potencializar, tá? Então imagina assim, gente, até agora você estava andando de fusquinha, aquele fusquinha velho, tal. Aí você começou a mudar a dieta. Então você tirou carboidrato, esses carboidratos líquidos, tirou gorduras ruins, começou a aumentar a ingestão de água, começou a comer gordura boa. O que acontece? É claro que no primeiro momento talvez o seu colesterol muda, mas o importante é você dar uma olhadinha no seu perfil de colesterol. Tá? Baixou o triglicérides, então o triglicérides vai baixar muito, porque triglicérides é uma gordura que vem de carboidrato. O seu fígado sintetiza, porque aquilo ele absorve aquele carboidrato e vai então armazenar. Então você baixou o triglicérides, pode fazer seu exame de novo, baixou o triglicérides, insulina baixou, glicemia baixou, as suas taxas de PCR, o seu PCR ultrassensível, que avalia como está a inflamação no seu organismo, com certeza baixou para abaixo de 0,5. Então, tem que usar estatina? Não usa estatina, tá bom? Bom, gente, é muita informação. Nós vamos chamar agora a nossa intercessora para orar conosco, para finalizar a nossa live. Essa semana nós temos feito essas lives assim, de uma forma assim, bem... Tem curso vindo por aí. Então, se você ficou com alguma dúvida, você pode comentar depois no post dessa live. Nós vamos reunir as suas dúvidas e vamos fazer um post sobre isso, ok? Então, agora nós vamos encerrar orando com a nossa intercessora. Vamos ver se o Aldrin consegue colocar, adicionar. Tá conectando já. Tá conectando? Olá! Tia Querida! Nossa intercessora. Bom dia! Seja muito bem-vinda, Bom tia. dia, queridos. Bom dia para vocês. Coisa linda ouvir tudo que vocês estão falando aí. Abençoando tantas vidas, né? Amém. Isso é bênção demais. Muito, muito. Eu tenho sido muito abençoada também. Amém. Continuo, né? Amém. Então, tia, ora pra gente por esse novo dia que Deus permitiu para que nós vivêssemos e que a gente possa viver esse dia com sabedoria no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo. Sim, minha querida. Vamos orar então. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse dia, na tua presença aqui, Senhor, compartilhando. Te louvamos, Senhor, pela vida do Aldo e da Cris, Senhor, que tem esse ministério de tanta responsabilidade, Senhor, de ajudar tantas pessoas, Senhor, que querem, ó Deus, agradar o teu coração, se alimentando como o Senhor programou para cada um de nós, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Mas, mediante a tantas pessoas que estão hoje, Senhor, aqui, Deus, participando, eu vi alguém com um desespero de alma, Senhor, e eu preciso entregá-la agora no teu altar, Senhor. Eu oro pela Osanete, Senhor, para que o Senhor acalme o coração dela, Senhor, que ela possa sentir a tua presença e que ela possa aprender, Senhor, como lidar com essa depressão, Senhor.
porque o Senhor já colocou diante dela, Senhor, tantos benefícios aqui hoje, Senhor. Eu peço em nome de Jesus por ela e por tantas outras, Senhor, que de repente não falaram, mas também estão sentindo nesse tempo, Deus, de pandemia, Senhor, essa aflição de alma, Senhor. Só o Senhor pode, Deus, suprir, ó Deus, suprir as necessidades de cada pessoa aqui, Senhor, se elas buscarem de todo o coração, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor não nos deixou órfãos nesse mundo, Senhor. É verdade. E eu te agradeço, Pai, porque quando a ciência se multiplica, Senhor, o conhecimento se multiplica, Senhor, é tudo para nosso benefício, Pai. Que Pai amoroso Tu és, Senhor, para conosco, Pai. Nós muitas vezes não merecemos esse cuidado, Senhor, porque somos desobedientes, muitas vezes, Senhor, somos ingratos, Pai, diante de tudo que o Senhor tem programado para nós. Mas eu louvo nesse dia, Senhor, porque o Senhor preparou, Deus, essa live, Senhor. O Senhor tem preparado, Deus, para tantas pessoas, Deus. E eu te agradeço, porque na nossa família, o Senhor levantou, Deus, o Aldrin, Deus, como médico, como Senhor especialista, Deus, estudioso, Deus, mais pastor, homem de Deus, junto com a Cris, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela vida deles, pela família deles, pela nossa família, Senhor, pela nossa descendência, Pai, que tem aprendido a cuidar do corpo, que é o templo do Espírito Santo, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse dia. Nós te louvamos, te adoramos, bendizemos o teu nome, Senhor, que é o nome sobre todo nome, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Glória Amém, a tia. Deus. Amém. Muito obrigada, tia. Glória a Deus. Essa semana nós estamos Eu que chamando agradeço. intercessores, que a tia é uma intercessora de longa data do nosso Ministério Metanoia Saúde. E durante toda essa semana nós vamos convidar para fazer essa oração final esses intercessores tão especial que Deus colocou na nossa vida. Nós sabemos que Deus ama cada um de nós e sempre levanta pessoas para orar pela nossa vida. Saiba que você tem um intercessor. Aí a tia intercede por esse ministério, então você que está nos ouvindo também é alcançado pelas orações dessa mulher de Deus, essa valente de Deus que se levanta para orar pela nação. Aleluia. Amém. Amém, tia. Amém. Amo a Deus senhora. abençoe, querido. Um abraço pro tio. Tchau, tchau, tia. Deus abençoe. Muito obrigada. Que alegria. Estamos encerrando aqui, né? E nós vamos falar para você assistir hoje o vídeo que sai no nosso canal no YouTube. Se inscreve lá, compartilhe com seus amigos, entra no nossa bio, dá uma olhada no cardápio que tem lá, tem cursos pelo orvalho.com, tem também o Spotify, que tem aí os episódios, né? Do podcast. Spotify, Deezer e Apple Podcast. Isso. Entra lá. E se você não participa do nosso grupo do Telegram, clica lá na nossa bio, entra no link e você vai receber conteúdos exclusivos. Daqui a pouquinho nós já vamos gravar mais um falando sobre essas questões que não deu tempo da gente falar aqui. Você vai receber no nosso grupo de Telegram, Metanoia Saúde. Amém. Quando a Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado nos céus, e tudo que é desligado na terra é desligado nos céus, então a nossa oração está em concordância com a oração da tia Diná. Ela liberou sobre a vida de vocês a cura, né, a salvação, porque a palavra salvação e cura é a mesma na Bíblia, e nós então entendemos que isso está sendo liberado na sua vida nesses dias, especialmente hoje, que você possa desfrutar da paz que excede todo o entendimento, e que nesse dia o Senhor traga à memória aquilo que lhe dá esperança, que todas aquelas palavras que vêm para trazer medo, para trazer desesperança, estão canceladas na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Essas lives vão ficar salvas por 12 horas aqui no Instagram e depois elas vão para o YouTube. Então, se você quiser compartilhar com alguém por aqui, senão depois você fala que ela pode receber essa live ali no YouTube, no nosso canal Metanoia Saúde. Se inscreve lá e abençoe mais vidas com o seu testemunho. É isso aí. Pessoal, nós entendemos que quando Deus nos cura, cura todas as áreas, quer cuidar de todas as áreas. É por isso que Deus realmente nos deu o privilégio de estarmos chegando à casa de vocês para podermos ser bênçãos, né? Vocês têm nos abençoado quando vocês compartilham aqui. Então, nós ficamos muito felizes em podermos ser canais de cura aí na sua vida e que você possa realmente desfrutar desse tempo novo do Senhor para você.
Deus te abençoe. Até amanhã, às 10 horas, com outro assunto muito especial durante essa semana, alimentos que curam. Nós temos um encontro marcado e esperamos você, tá bom? Conte pra gente o seu testemunho em inbox e a gente quer abençoar a sua vida todos os dias com a nossa oração. Receba aí onde você está as nossas orações, em nome de Jesus. Joinha, tia Rose, que estavam junto conosco, Elisângela, a Muito obrigada, gente. Mary Jo. Deus os abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau.